Hi there, my name is Thiago and this is Inglês Everywhere, the podcast that helps you improve your English. I want to invite you to join me every week to take you to the next level, listening to all kinds of content, stories, interviews, chats, and a lot more. Welcome to Inglês Everywhere. Olá, ouvintes do Inglês Everywhere. Hoje temos um episódio dedicado para quem tem interesse em se mudar para o Canadá. Enquanto professor, eu costumo receber muitas perguntas de alunos sobre morar no Canadá, sobre todo o processo para tirar o visto, e nada melhor do que conversar com alguém que está no processo de mudança e que já está com um visto de residente permanente garantido. Antes de irmos direto para a entrevista, eu quero deixar um recadinho para você que faz parte da audiência do podcast e que de alguma forma pode contribuir para enriquecer ainda mais o conteúdo dos nossos episódios. Então eu gostaria que vocês entrassem em contato comigo através de mensagem de voz ou nas mídias sociais. A gente tem perfil no Twitter e no Instagram, ou também por e-mail, que é o ingleseverywherepodcast@gmail.com. Daí a gente pode trocar algumas mensagens e a gente agenda uma entrevista, tanto em inglês quanto em português. A gente pode bater um papo em português, já que o foco nosso do podcast é para a comunidade brasileira ou falantes da língua portuguesa. Então eu aguardo o contato de vocês para que a gente possa aí ampliar as possibilidades de conteúdo do podcast. Vamos então para a entrevista. Hoje eu recebo no Inglês Everywhere a minha ilustre amiga Priscila França, que eu já conheço há mais de 10 anos e que compartilha comigo o mesmo signo, Sagitário. Bom, a idade é melhor não compartilhar. Temos em comum o espírito de independência, liberdade e o constante desejo de fazer viagens pelo mundo afora. Sendo que a gente já fez algumas viagens juntos para São Paulo, Rio, Chile e até em Londres a gente já se encontrou. No episódio de hoje, Priscila vai falar um pouco com a gente sobre como foi o processo para tirar o visto canadense de residente permanente. Seja bem-vinda, Priscila. Você poderia começar se apresentando para a nossa audiência? Obrigada, tinha mais de 10, hein? Já perdi as contas. Mas, então, na verdade, a gente se conheceu trabalhando juntos, né? Como professores de inglês. E hoje eu trabalho como tradutora de inglês e francês para português. Gosto muito de viajar e tenho essa vontade de sair conhecendo novos lugares. E foi minha motivação principal, acho que de ir para o Canadá foi essa, né? Dessa alma um pouco inquieta de querer conhecer outros lugares, pessoas diferentes, estilos de vida diferentes. E devo ter algum DNA cigano aí, que eu não descobri ainda de onde que vem. Não me contaram um dia, quem sabe. Eu descubra. Ok. Bom, você já está com seu visto, né, tudo certinho para poder se mudar. Você deveria já estar lá, mas a pandemia acabou te obrigando a adiar a sua ida. Isso. Como que vai se dar agora a sua ida? Então, eu vou falar um pouquinho sobre como que eu resolvi, né, solicitar o visto. Eu sempre tive essa vontade de morar em outro país, já tinha ido antes para outros países, mas eu não queria ir de novo como estudante. Eu queria morar em um país onde eu pudesse trabalhar sem as restrições do status de estudante, né, que um visto de estudante dá. Que normalmente você só pode, isso claro que varia de país para país, mas normalmente você só pode trabalhar 20 horas por semana, e isso acaba restringindo um pouco até o tipo de trabalho que você pode fazer, as vagas às quais você pode se candidatar. E o Canadá é um país que oferecia para mim, e ainda oferece essa possibilidade de visto de trabalho, um visto de categoria econômica, que eles chamam, né? Então, hoje eu tenho um visto de residente permanente, mas você pode conseguir esse visto de diferentes formas. Existem vários tipos de processo. E eu participei de um que é chamado Federal Skilled Worker, que seria, traduzindo livremente, um trabalhador qualificado, né? E é um programa federal. A minha ida está em suspenso
Eu tive que adiar, eu ia em abril agora de 2020, mas com a Covid, as fronteiras foram fechadas, inicialmente para todos os tipos de visto. Depois eles abriram para o visto que eu tinha, mas aí os voos já tinham sido cancelados. E no momento estou esperando mesmo o posicionamento até da imigração para ver como que vai ser tratado isso. A orientação que a gente tem no caso o meu visto é assim, você faz todo o processo e você recebe no passaporte um visto mesmo físico com a data limite de entrada. Então você tem um prazo para você entrar no país. Depois que você entra, é que você recebe o visto de residente permanente mesmo. Eu tenho a confirmação da residência permanente. Então, essa confirmação tem um prazo. Só que ele vence na próxima semana, e a orientação da imigração é: se você não puder vir, avise, e depois, quando você puder vir, avise novamente que nós vamos dizer o que que você vai precisar fazer. Então, ainda está bem assim, sem saber mesmo o que que eu vou precisar fazer, eu e todas as outras pessoas, né, que estão na mesma situação. Eles ainda vão explicar melhor. Entendi. Teria como você explicar um pouquinho como é que funciona o visto que você tirou? Sim, esse visto, existem vários processos, né, para você conseguir um visto no Canadá, por exemplo, são mais de 60. Tem alguns processos que são federais e outros que são provinciais. As províncias são como os estados para a gente aqui. Uhum. Então, o meu, ele é chamado, como eu já disse, é Federal Skilled Worker, que é para trabalhadores qualificados. E você pede o visto, existem alguns outros, né, tipos de trabalhadores qualificados. Você pede, para você pedir o visto, você entra num sistema chamado Express Entry. Então, é um sistema de pontos que coloca os candidatos em um ranking. Tudo Uhum. online, tudo isso é feito online, né? Então, vamos supor, eu sou uma candidata a um visto, eu quero pedir o visto, eu crio um perfil nesse Express Entry e vou entrar no sistema e vou ser classificada de acordo com a pontuação. Os candidatos que têm maior pontuação sempre têm uma nota de corte. Eu acho que são 2 vezes por mês, se não me engano, que eles têm uma espécie de sorteio e é onde sai essa nota, quando sai essa nota de corte, né? O sorteio informa, vamos supor, a nota foi 450. Quem tiver acima de 450 pode ser convidado para se candidatar ao visto. E aí, isso varia de acordo com o perfil de cada um mesmo, né? Esses pontos normalmente ficam em torno de 450 e 500, mas dizem que quem faz acima de 400 já tem uma boa chance, né? Mas isso varia muito. E antes de você se candidatar, né? Como é que você sabe assim se você é um candidato que tem chances ou não? Existem alguns sites, tem um site do governo mesmo, mas vários sites de consultoria de imigração oferecem uma espécie de calculadora que você Uhum. coloca alguns dados sobre você. Por exemplo, esse tipo de visto de trabalhador qualificado, o que que conta? A sua idade, sua formação acadêmica, sua profissão também, precisa ser uma profissão requisitada, Uhum. né? O site do governo canadense tem uma lista com as profissões. Sua experiência de trabalho, porque você tem que ter no mínimo 1 ano de experiência naquela profissão, nos últimos 10 anos, e a proficiência em um dos idiomas oficiais do país, o inglês ou francês. Então, são basicamente essas 4 coisas que vão somar pontos para você, né? Sua idade, sua formação acadêmica, sua experiência de trabalho e a proficiência em um dos idiomas. Então, a partir Certo. daí, você tem a sua pontuação, que pode aumentar. Tem outras coisas também, se você já visitou o país, se você tem familiares no Canadá e tudo, e isso vai variando um pouquinho, mas o básico são esses 4. Certo. No seu caso, qual foi a cidade que você escolheu para morar lá no Canadá? E qual seria a sua motivação maior para ter escolhido essa cidade? Tem mais uma coisa que eu esqueci de falar, Certo. além em relação a esse visto.
É claro que isso varia de visto para visto, né? Mas você precisa também, para esse especificamente, ter uma comprovação financeira. Você precisa ter um valor na sua conta Uhum. equivalente a são quase 13 mil dólares canadenses. Você precisa ter esse valor na sua conta, no caso da gente, né? Conta em real, Uhum. fazendo a conversão nos últimos 6 meses. Não pode ser assim, ai, alguém transferiu para mim esse mês, eu fui lá, provei que estava na minha conta e depois Sim, transferi de volta para a pessoa. O dinheiro ele tem que estar mesmo na sua conta, né? Sim, certo. a cidade. A cidade é um mistério, nem eu sei direito. Na verdade, você sabe, era para eu ter ido em abril e tava tudo certo para eu ir para Toronto, era a cidade que eu tinha escolhido e tudo, por alguns motivos. Um deles, eu queria uma cidade que fosse na costa leste, e Toronto é uma cidade de fácil acesso, né? Também queria uma cidade de fácil acesso para as pessoas irem me visitar, amigos e família. E também para Irei, eu com vir, certeza. não é? E também para eu vir para cá, se fosse um lugar que precisasse pegar muitos voos, já ia ficar mais complicado. E é uma cidade multicultural e tal, eu achei assim que era um lugar que eu teria muitas oportunidades. Com o tempo passando e ficando tendo mais oportunidade de pesquisar mais, eu estou um pouco, não, mentira, muito fortemente inclinada, como dizem, a mudar de cidade e ir para Ottawa, que é a capital do Canadá, né? É na mesma Uhum. província que Toronto, no mesmo lado do mapa, costa leste também. Só que ela pelo que eu pesquisei assim até agora, ela é mais bilíngue. Então, por ser, inclusive, a capital, então tem muitos órgãos do governo e tudo. Uhum. Então, o francês é mais forte lá. E como eu falo as duas línguas, eu acho que seria mais interessante para mim em termos de oportunidade de trabalho e tudo mais, assim. E é uma cidade menor também, né? Ela é menor que Toronto. Isso também me Certo. interessa. No caso do idioma do francês, você aprendeu francês enquanto morava na França. E essa diferença, assim, entre o francês da França e do Canadá, o que é que você acha que você vai ter dificuldade de adaptação? Eu acho que eu vou ter dificuldade no início de conseguir me concentrar para não rir muito, porque eu acho muito engraçado. É um pouco assim, não sei se você sente essa agonia um pouco de ouvir inglês australiano, por exemplo, que é um Uhum, inglês sim. com o qual eu não estou muito habituada. Então eu acho estranho e engraçado no fundo, assim. Eu tenho um pouco essa sensação ouvindo o francês do Quebec. Mas eu acho que a princípio vai ser um pouco difícil pelo sotaque mesmo, que é Uhum, a mesma coisa da gente ouvir alguém que tem um sotaque muito forte do sul, por exemplo, ou até português uhum. de Portugal, às vezes precisa fazer um certo esforço maior para entender. Mas acho que dá para adaptar e tentar não rir um pouco, né, no começo. Espero não pegar o sotaque, porque eu gosto mais do francês da França, mas Aham. acho um pouco difícil, né? Sim, A sim. gente acaba pegando mesmo um pouquinho. Verdade. Me diz outra coisa, em relação assim a todo esse processo para tirar o visto, eu imagino que seja um tanto burocrático, cansativo e tudo. Então, você contratou algum serviço de assessoria para que te ajudasse, para que te guiasse durante o processo? Eu contratei e meu objetivo no início com a consultoria era me dar uma luz, assim, me dar um caminho, esclarecer algumas das minhas dúvidas. Porque, na verdade, todas as informações de que você precisa, eles estão no site do governo canadense, né? Uhum, É bem detalhado e tudo. Mas, e claro, tem inúmeros blogs e páginas que falam sobre o assunto. Mas a maior parte das informações que eu achava era direcionada a um perfil diferente do meu. Eu achava muita informação sobre imigrar em casal, uhum, pessoas mais jovens, né? Porque isso conta muito na pontuação. A uhum, idade é um fator importante. A partir de 30 anos, o candidato ele vai perdendo 5 pontos, mais ou menos, a cada ano. Então, isso conta. Eu já tinha 37, então já vários pontos aí a menos. Então, eu achava muito sobre esse perfil: casal mais jovem e pessoas que eram funcionários de alguma empresa. Porque, como você precisa comprovar sua experiência de trabalho, você comprova pedindo ao seu empregador uma carta específica e tal.
E essa era outra coisa que eu não tinha. Meu perfil era diferente. Eu era solteira, eu tinha mais de 30 anos e eu era autônoma. Uhum. Então, eu tinha muitas dúvidas em se esse processo de imigração era o certo para mim. Era não o certo, mas o mais adequado. Uhum. Então, pensei, bom, vou contratar uma consultoria para, de repente, quem sabe, eu estou indo fazer o processo errado, tem algum outro que seja mais adequado para o meu perfil e tal. Encontrei uma, tive uma consultoria inicial. Normalmente, essas consultorias duram o quê? 40 minutos, uma hora. Já vi de 20 minutos também, vai depender da empresa, de quem está oferecendo o serviço. E essa primeira pessoa que eu contratei, eu não gostei. Achei, assim, muito rasas as observações. Ela não me falou muito mais do que eu já sabia, na verdade. Uhum. Então, não acrescentou muito. E aí, depois, eu acabei contratando uma outra pessoa, fiz uma consultoria com ela, indicada até por um amigo seu. Foi Sim. muito legal. Ele a conheceu quando ela trabalhava no consulado do Canadá, depois ela em São Paulo. Depois ela saiu e hoje trabalha com essa parte de consultoria, né, de vistos e tudo, de imigração. E aí conversei com ela nessa primeira conversa. Eu achei assim que ela me deu muita segurança, esclareceu as minhas dúvidas, porque o objetivo é esse, né? Tirar as dúvidas, estudar o seu perfil, discutir, sei lá, ou propor um plano B, se for o caso. No Uhum. meu caso mesmo, se eu não tivesse o perfil, talvez fosse mais interessante eu ir para estudar lá, para melhorar minha pontuação, etc. E a Uhum. partir daí traçar qual é a melhor estratégia que você vai seguir, né, para chegar no objetivo, que seria o objetivo final, o visto de residente. Então, como eu gostei dessa primeira conversa que eu tive com ela, eu acabei contratando os serviços dela para me prestar o que seria uma assessoria durante esse período, porque você cria o seu perfil, vê a quantidade de pontos que está ali, e depois, quando você recebe o convite para você se candidatar mesmo, você tem que fornecer os documentos para provar todas aquelas informações que você disse forneceu antes, né? Uhum. Então, eu contratei para ela me auxiliar nessa parte, de me indicar assim, quais seriam os melhores documentos no meu caso. E eu acho que para mim foi super importante, fez a diferença, porque eu estava muito insegura nessa parte de como comprovar a minha experiência profissional. E o que ela me orientou assim deu certinho, né? Eu não tinha um empregador para quem pedir uma carta, então eu precisei juntar muito mais documentos, né, do que alguém que tivesse. Mas no fim deu tudo certo. E foi ótimo. Assim, outra coisa que ela me orientou, por exemplo, que eu não sabia, que seria melhor eu fazer as duas provas, de inglês e de francês, e usar as duas. E nisso, como eu tirei a nota maior em inglês, usar de inglês como principal, o francês como o segundo idioma. Pode fazer o contrário também, dependendo de qual pontuação sua seja melhor, né? Então, eu Uhum. acho que, no meu caso, ajudou bastante. Tem gente que faz sem, mas isso varia muito do perfil de cada pessoa. Uma coisa que eu acho importante, que você deve fazer mesmo contratando assessoria, é que você precisa conhecer o processo. Eu não sabia o tanto que ela sabia, claro, né? Senão não precisaria ter Uhum. contratado. Mas você também não pode ir assim totalmente e largar o seu plano na mão de alguém para resolver. Essa Sim. pessoa ela vai saber mais que você, mas você tem que ter um certo conhecimento também até para discutir um pouco, né, das opções, né? E é Sim. você, no fim das contas, que tem que fazer tudo. São muitas informações, documentos, etc., que você tem que correr atrás. Uhum. É porque, na verdade, o objetivo é ela personalizar o serviço de acordo com as suas necessidades, né? Isso, exatamente. Por exemplo, poderia ser que existem diversos programas provinciais. Tem um agora que eu vejo muita gente falando que são das províncias do Atlântico, que ficam mais ainda a leste, né, de Ontário. Então, poderia ser que, é um programa piloto e tal, poderia ser que o meu perfil tivesse mais a ver com um desses e eu ia perder tempo quebrando a cabeça, tentando participar de um outro processo que eu poderia até conseguir, mas que talvez fosse mais difícil, mais demorado, né, etc. Gastasse mais Uhum. dinheiro no fim das contas.
quais seriam os pré-requisitos mínimos assim que o cidadão brasileiro precisaria ter para aventar a possibilidade de tirar o visto canadense, em termos de provas de proficiência que ele deve fazer, não sei, quais os aspectos principais que ele deve pensar a respeito, ele deve ter? Eu acho que, primeiro de tudo, a pessoa tem que ter vontade, né? Porque é um processo, apesar do nome de ser considerado um processo rápido, ele é expresso, né? Express Entry. Uhum. Você precisa correr atrás de muita coisa, tem uma parte burocrática importante que você precisa providenciar, então você tem que ter muita vontade, né? Dinheiro, porque você gasta muito mesmo. E além de gastar, você tem que ter o dinheiro. Nesse caso desse que eu participei, você tem que ter o dinheiro mesmo na conta. Uhum. E tempo. Tempo para pesquisar sobre o processo todo, tempo para estudar também, né? Estudar os idiomas, inclusive. Então, isso varia muito de pessoa para pessoa, mas eu acho, e de casa a casa, mas eu acho que esses 3 são essenciais: vontade, dinheiro e tempo, né? Certo. As provas de proficiência. Como o Canadá existem 2 línguas oficiais, você pode fazer a proficiência ou nas 2, no meu caso eu fiz nas 2 porque, como eu disse, eu conseguiria mais pontos, ou você pode fazer em uma só, né? Para inglês, são 2 provas. Uma para quem está no Canadá pode fazer uma das 2, que é o IELTS ou CELP. E quem está no Brasil só pode fazer o IELTS. Para quem vai pedir um visto como o que eu pedi, é um IELTS General, que é o geral. Quem vai fazer outros tipos de visto para estudar, por exemplo, é um outro tipo de IELTS, é o acadêmico. As provas são um pouco diferentes. Ou então a prova de francês, que chama TEF, que faz na Aliança Francesa, aqui no Brasil também, que é mais ou menos o equivalente, né? São provas que testam as 4 competências: ler, escrever, ouvir e falar. Só uma dúvida. Quem faz a prova de proficiência de francês, ela não se limita a entrar por alguma determinada cidade ou província? Não. Você pode usar, eu fazendo esse visto, desculpa, esse processo que eu fiz, ele é federal, mas ele exclui a província de Quebec. Para o Quebec, eu teria que fazer outros processos, né, que é a província que fala francês. Mas como o francês é o idioma oficial do país inteiro, eu poderia usar a minha prova de francês como o meu primeiro idioma. Não precisa ser a de inglês, não. Né? Tanto faz. É importante falar assim, existe uma nota mínima, né? Eu acho que é o 7. Essa não é a nota 7 na prova, no IELTS. Vamos colocar o IELTS assim como exemplo. As notas do IELTS, elas equivalem a uma nota do eles chamam CLB, Canadian Benchmark Language, acho. Se eu não me engano, mas chama CLB a sigla. E aí as notas que você tira na prova vai ter uma equivalência a esse CLB. E o mínimo é 7 para esse visto que eu pedi, né? Para estudar em colleges ou universidades, essa nota ela pode ser um pouco mais baixa. Mas existe essa nota mínima. Se você tirar mais de 7, conseguir, né, fazer a equivalência para mais de 7, quanto maior a nota, mais pontos você tem. Né? E são provas, olha que eu gosto de prova, adoro estudar para prova. São provas difíceis, então você tem que realmente não só saber o idioma, mas você tem que saber a estrutura da prova. Porque o tempo é curto para fazer. E existem, por exemplo, na prova de escrita e na prova de speaking, de você tem que falar com a pessoa, existem estruturas que eles esperam que você use, estruturas da língua. Então, você já tem que saber mais ou menos esses macetes, assim, para você usar aquilo
que usando aquilo, escrevendo daquela certa forma, como uma redação de vestibular, Sim. né, ou do Enem. Existe uma estrutura que você deveria seguir, mais ou menos. E aí você consegue mais pontos, né? E quanto mais Ou, pontos, melhor. sim. Ou seja, é importante, né, se dedicar um pouco aí para fazer um preparatório, tanto num curso ou sozinho mesmo, para poder entender um pouco do formato, né? Porque Sim, aí você sim. consegue economizar tempo. Quem tem costume de estudar sozinho, existem muitos canais no YouTube e tudo, assim, Uhum. dedicados a Sim. ensinar como se preparar melhor. Para o speaking mesmo, eu estudei assistindo canais e vendo a forma, né? Um Uhum. modelinho. E também, assim, você tem que ir preparado em relação aos temas. Então, eu tinha uns esquemas. Por exemplo, um dos temas, meio ambiente. O que é que eu posso falar do meio ambiente? Quais são as coisas positivas ou negativas que podem cair sobre esse assunto? Porque a partir disso, eu poderia cair esse tema tanto na parte escrita como na parte falada. Então, Uhum. eu tinha mais ou menos as minhas ideias já preparadas antes. Sei lá, outro tema, educação, ou esporte, ou saúde. Então, você Uhum. ter já um esqueminha mais ou menos pré-preparado dos Uhum. temas que podem cair e as ideias, já pensar nas ideias antes, porque na hora da prova não dá para você pensar na ideia na hora. Não dá tempo de você pensar na ideia, montar a estrutura e fazer tudo, né? Claro Certo. que tanto na prova de escrita como na prova de falar, você tem um tempo antes para se programar, né? Não lembro quanto tempo é para fazer o writing, mas vamos supor que você tire 5 minutos ali para fazer um esqueminha. Mas Uhum. esses 5 minutos já está deduzindo do tempo que você tem para escrever mesmo, né? Sim. E a prova de speaking tem um tempinho, mas pouca coisa. Tem uma hora que você tem que falar, responder imediatamente, assim. Uhum. Então, você tem que se preparar. E não são provas baratas, né? Sim. O valor, eu acho que varia um pouco, não sei se é de acordo com o dólar, eu não me lembro exatamente qual a moeda. Mas eu fiz em dezembro de 2018, foi por volta de R$ 800. 800 e pouco. Então, não são Uhum. provas baratas para você ficar fazendo o tempo inteiro, né, para Sim. melhorar. E, por exemplo, se eu fizer e eu tirar uma nota boa em 3 competências, mas em uma tirar uma nota baixa, eu não posso pagar para fazer só aquela que eu tirei a nota baixa. Eu vou pagar Uhum. e eu vou fazer tudo de novo. Então, corro o Uhum. risco de novo de, sei lá, melhorei minha nota nesse, mas piorei a nota no outro, né? Se preparar bastante antes mesmo, né? Sim, sim. Sem falar que não são todas as cidades do Brasil que têm centros autorizados, né, para certificados para poder aplicar esses exames. Então tem também o custo para você se deslocar para outra cidade. Sim, esse é um dos custos que, para quem não mora nos grandes centros, né, a gente acaba gastando muito com passagem. Eu Uhum. fiz as duas provas em São Paulo, porque a de francês só era oferecida lá em São Paulo. Na época, eu olhei São Paulo e Salvador, não sei se em outras, que eram as cidades mais fáceis para mim, não sei se em outras cidades estavam sendo oferecidas. A de inglês, não, a de inglês é oferecida em Salvador também. Mas para mim não valia a pena ir para uma cidade para fazer uma prova e ir para outra fazer outra. Eu Uhum. fiz logo as Uhum. duas em um lugar só. Mas tem esse custo também, né? O custo do deslocamento. É. Bom, como a gente já está falando dessa questão dos custos, né? Para que a nossa audiência consiga ter uma média assim, considerando todos os gastos, desde, sei lá, assessoria, traduções juramentadas, esse deslocamento, né, que aí vai depender de cada pessoa. Se Uhum. ele já mora num grande centro, ele não vai ter esse custo de deslocamento. Mas, em média, assim, quanto você acha que uma pessoa deve ter, em média, para poder tirar um visto? Isso, claro, né? Depende do tipo de visto. Se você vai para estudar, fazer um college ou uma universidade, você acaba tendo que ter um pouco mais, eu acho, porque você tem que pagar o college e ainda ter o dinheiro do primeiro ano para Uhum. aprovar. No meu caso, eu tinha que ter aqueles 12.900, se eu não me engano, é perto de 13 mil Sim. dólares na conta, porque Uhum. isso o governo entende que você está chegando num lugar novo, sem Uhum. trabalho, então você precisa de um dinheiro para se manter por 6 meses, digamos.
né, por um tempo até você encontrar um emprego. Uhum. Então, esse dinheiro guardado seria para isso. Além disso, você gasta com as provas, com não é a validação, a equivalência dos seus diplomas, né, com as traduções. Eu diria assim que, sem contar os custos de deslocamento, por baixo, uns 10 mil a 12 mil reais. Ainda mais assim na cotação de hoje, né? Porque tem algumas coisas que Aham. você paga em dólar. Sim, sim. Por exemplo, você precisa. Uma das coisas que eu falei que entra nesse tipo de visto é a sua formação acadêmica. Então, você precisa comprovar a sua formação. E para isso, não só você precisa apresentar os seus diplomas históricos, como fazer uma equivalência. O curso que você estudou aqui equivale a qual tipo de curso no Canadá? Então, existem algumas instituições, 2 ou 3, se eu não me engano, para onde você envia seus documentos e lá eles fazem essa equivalência. Eles vão ver a quantidade de horas, basicamente, e o tipo de curso e fazem a equivalência. Eu fiz, por exemplo, aqui no Brasil, eu fiz um MBA, que no nome seria um Master em Business, né? Uhum. Master é um mestrado. Sim. Mas a quantidade de horas equivalia a um ano de estudo no Canadá, que seria um curso de pós-graduação. Um Postgraduate Diploma, eles chamam. Então, não é pelo que está escrito pelo nome do curso. Sim. Não é porque, né, não é porque é um Master ou um MBA que vai ser um equivalente a um MBA mesmo, a um Master mesmo. Uhum. Então, você tem que fazer essa equivalência, né, das horas e do tipo de curso. Então, isso aí já você paga em dólar também. Você precisa, para essa equivalência especificamente, foi uma coisa que eu acabei gastando bastante, porque você precisa enviar para eles o histórico da faculdade que você fez, ou Uhum. pós-graduação que seja, e esse histórico tem que ser o original. Então, não pode você pegar o que você tem, óbvio, né? Eu tenho um aqui, mas eu não vou pegar o único que eu tenho e enviar, né? Você sempre tem que ter o seu com você. Precisa ser original, então eu tinha que pedir à faculdade novamente e ele tem que ir enviado no envelope, lacrado, tudo direitinho. E eu tive um probleminha para conseguir. Teve uma das faculdades que não queria me entregar no envelope, eu tive que ir lá, foi a maior confusão. Mas são gastos também de deslocamento para conseguir isso, né? Outro gasto que acaba sendo também, como tudo vai variar de acordo com o perfil da pessoa, no meu caso eu gastei bastante, foram as traduções juramentadas. Sim. Por quê? Eu gastei bastante porque eu precisei traduzir muitos documentos para comprovar a minha experiência de trabalho. Eu precisei traduzir contrato social da empresa, notas fiscais que eu emiti para clientes, etc. Mas eu já tinha economizado um pouco, porque meus Uhum. diplomas e tudo, como eu já tinha estudado em outro país, eu já tinha traduzido. Então foi Uhum. muito, mas poderia ter sido muito mais. Priscila, só para esclarecer para a nossa audiência, um tradutor juramentado não é qualquer pessoa, né? No caso, você é tradutora, mas você não é juramentada. Então, você tem que procurar uma pessoa que tem essa qualificação, não é isso? Isso. Para que uma tradução, eu faço traduções, certo? Mas para que uma tradução seja reconhecida internacionalmente, ela tem que ter fé pública. E isso é feito por um tradutor juramentado. É o que a gente chama de uma tradução oficial, né? Porque ela tem efeitos legais internacionais. O tradutor juramentado são tradutores que fizeram concurso específico para isso. E eles são credenciados e matriculados na junta comercial. Então, cada estado tem sua junta comercial e se você for aqui na Bahia, é JUSEB. Se você for no site da JUSEB, você encontra os tradutores juramentados lá, né? Tem a lista dos tradutores. Só que esses concursos para tradutor juramentado, eles acontecem assim de vez em quando. Então, a quantidade no Brasil como um todo de tradutores juramentados é pouca.
Então, não é assim uma coisa muito fácil de achar. Hoje em dia é mais simples, né? Porque com internet e tudo Uhum. é mais fácil. Você entra na junta de cada estado e procura, e você não precisa necessariamente. Eu moro na Bahia, eu não preciso contratar alguém daqui da Bahia. Eu posso contratar de qualquer Sim. lugar do país. Então, eu fiz o orçamento com três ou quatro empresas diferentes e o valor varia bastante. Varia, inclusive, porque esse preço é um preço tabelado. Essa tradução normalmente é feita por lauda e tudo, mas assim, o tamanho da lauda, o valor da lauda, isso muda de acordo com cada junta comercial, com cada estado. Então, os preços vão variar de estado para estado também. Então, eu sugiro, assim, sempre pesquisar em empresas de estados diferentes. Quando eu traduzi a maior parte dos meus documentos, o preço variou, os mesmos documentos, tá? Entre o orçamento mais barato que eu recebi foi Uhum. 1.420 e o mais caro foi 4.200 para os mesmos documentos. Então, é uma diferença Sim, bem sim. grande, assim, se você for, né, considerar que isso é apenas uma fração dos gastos Exato. que você vai ter, né? Então, assim, eu escolhi uma das empresas, né? E entre as mais baratas, até porque eu mesma, é um trabalho que eu mesma posso fazer depois. Eu revisei tudo e eu podia ver se tinha erros ou não, né? Então eu não estava tão preocupada assim. Mas eu sugiro assim, quem precisa desse tipo de serviço, procurar em mais de uma empresa, né? Fazer orçamento em mais de uma empresa, de preferência de estados Uhum. diferentes, porque aí você pode ver mais a diferença de preço. E depois pesquisar sobre aquela empresa, né? Vamos supor, eu achei interessante que o preço da empresa A, pesquisar sobre a empresa A na Uhum. internet, o feedback de quem já fez, né? Traduções, né? E eu vi, na época que eu pesquisei, eu vi que tinha gente fazendo, mandando para fazer em empresas no Canadá. Também dava para fazer. Só que ia sair, no meu caso, saía muito caro o SEDEX. Não sei nem se é SEDEX, mas essa parte de correios, não sei se é SEDEX não, saía bem caro, não valia a pena, né? Para mim ia sair muito caro. Mas de repente, dependendo do câmbio, da quantidade de documentos, né? Eu indico pesquisar o máximo Certo. Só por possível. curiosidade, essa que você encontrou mais barata fica em qual estado aqui do Brasil? Ficava em São Paulo. Mas de uma outra vez eu já tinha feito uma outra com uma Aham. empresa do Rio. Talvez tenha mais competição, né, nesses grandes centros. São Paulo, na verdade, é o estado que tem mais Uhum. tradutores juramentados. Uma das traduções mesmo que eu precisei, um dos documentos que você precisa para ter o visto de residente permanente é provar que você não cometeu crimes Uhum. anteriormente, né? E se você já morou por mais de 6 meses em outro país, no período, é sempre o período de 10 anos anterior. Nos últimos 10 anos, você precisa apresentar. E um dos meus era em alemão. Esse foi o que mais doeu, assim, porque eu não me lembro exatamente agora quanto que foi a tradução. Mas é uma Uhum. folha de papel, né? Apenas. E foi, assim, bem caro, porque eu precisava de alguém que traduzisse de alemão para português, Aham. ou para inglês, e juramentado. Então, foi, assim, para botar num quadro depois e botar aqui na sala. Ai, ai. Se a gente considerar aí todo esse período de quando você começou a fazer assessoria e tudo mais, até você ter a aprovação do seu visto, levou quanto tempo todo esse período? Eu acredito que a assessoria também te ajudou a abreviar esse tempo. Sim, uma coisa que é importante, assim, quando a gente abre o perfil no Express Entry, que é nesse site, tem algumas coisas que você já Certo. precisa ter antes. Por exemplo, a nota das provas de Uhum. idiomas. É interessante que você já tenha também, não, você precisa ter também já essa equivalência dos cursos que você fez da sua formação acadêmica. São informações que você já precisa ter, então isso você faz um pouco antes. Eu fiz as provas em dezembro de 2018, porque eu sabia
que ia demorar um pouquinho, eu já sabia não, mas eu já imaginava que fosse demorar um pouco para eu conseguir fazer essa equivalência dos Uhum. estudos, por conta da minha faculdade já ter fechado e tal. Então poderia ter sido mais rápido, no meu caso foi um pouco mais demorado, porque essa parte demorou. Mas eu fiz a assessoria um pouco antes, no comecinho de dezembro mesmo, finalzinho de novembro, eu acho, e criei o meu perfil no Express Entry no dia 9 de maio de 2019. Então, eu conto a Certo. partir daí, digamos, né? Mas você pode colocar quem mora em grandes centros, que tem facilidade de fazer a prova, que acha que vai tirar uma nota boa e tal, uns 2 meses antes Uhum. dá tranquilo. Então, a gente pode colocar aí uma média talvez de 1 ano e meio, né? Foi menos o seu tempo foi mais reduzido, mas talvez 1 ano e meio seja o período. É, o Express Entry, o prazo médio é de 6 meses, a partir de quando você recebe o Uhum. convite. É assim, você cria o seu perfil e aí você faz o exame médico. Por exemplo, eu criei meu perfil no começo de maio do ano passado, fiz o exame médico em junho, dia 17 de junho. E aí logo. Não, desculpa, falei errado. Você cria o perfil, você recebe o convite para se candidatar. Eu fiz o perfil, fiz uma quantidade de pontos. Aí falou: ah, beleza, você tá os pontinhos aqui, de acordo aqui com essa nota de corte. Estamos convidando você para você se candidatar ao visto. E a partir daí você envia os documentos. Dessa data que eu recebi o convite até a data que chegou mesmo o visto, foram 6 meses certinho. Certo. Então, ele tem essa média de 6 meses, só que você precisa começar a se Uhum. preparar antes. No Uhum. mínimo um ano. Essa parte de fazer as provas, pedir a Sim. equivalência dos diplomas, porque pode dar alguma coisa errada, né? Pode ser que você não alcance a sua nota. Pode ser que você, que nem eu, tenha problemas em conseguir o documento com a faculdade. Pode ser que atrase alguma coisa. Então, essas coisas já têm que estar Uhum. prontas antes, porque quando você recebe o convite, chama ITA, quando você recebe, que é o Invitation to Apply, você tem um prazo de 90 dias para. Teve uma época que era 60, acho que agora são 90 ainda. Para você enviar todos os seus documentos. Você fala lá, quando você abre o seu perfil: olha, eu estudei, eu tenho um curso de mestrado, eu tenho 5 anos de experiência de trabalho, né? Eu tirei tanto nas provas de inglês e de francês. Aí você recebe o convite para se candidatar e você tem que comprovar tudo isso que você falou. Então você já tem que estar com esses documentos, né, em mãos. Você está com os documentos, no caso eu já estava com os documentos, mandei traduzir, recebi de volta e aí você envia tudo online, né? Escaneia tudo. Então é um Uhum. prazo curto se você for deixar. Se eu tivesse deixado para providenciar alguns desses documentos assim que eu recebi o convite, eu corria o risco de não ter feito Sim. tudo a tempo, porque não dependia de Sim. mim, né? Dependia de outras instituições. Certo. Mas demorou, assim, de quando eu recebi o convite até eu receber o visto, mesmo 6 meses, que é um processo considerado rápido. Então, aí você recebeu a confirmação. A partir daquele momento que você recebe a confirmação, a aprovação do seu visto, quais são os prazos que você tem? Como é que funciona essa questão até você se mudar? E depois que você se mudar, qual o tempo mínimo para você ficar lá até você sair? Voltar para o Brasil, visitar, fazer uma visita, alguma coisa assim. Tudo gira em torno de um exame médico. Quando você recebe o convite e tal, você faz um exame médico, que são exames feitos em médicos credenciados pelo governo canadense. Então, aqui em Salvador, eu acho que tem um médico. Acho que é só um mesmo, eu fiz aqui em Salvador, né? Tem em São Paulo, em outros grandes centros, mas está aí outra despesa, além do médico, do exame Sim. médico, tem um raio-x que você precisa fazer lá, tem esse deslocamento. Então, eu fiz o exame médico em 17 de junho do ano passado. Eu recebi o meu visto, a data do visto é 13 de janeiro.
Mesmo a data do visto tendo sido vários meses, 6, 7 meses depois do exame médico, a data principal que conta para a validade é esse exame médico. Então, meu visto veio vencendo em junho, porque é quando vai fazer 1 ano do exame médico. O exame tem validade de 1 ano e o visto para entrar não é o visto de residente permanente, é essa confirmação do visto, né? Chama COPR, que é Confirmation of Permanent Residence. Então, isso é que eu estou chamando de visto aqui. Ele tem a data para entrar antes de fazer 1 ano do exame médico. Vamos supor que eu tivesse recebido o passaporte, o visto já, essa confirmação toda em novembro. Não faz diferença, ia ser até junho. Se eu tivesse recebido em abril, ia ser até junho, porque o exame médico foi em junho. Certo? Então, essa é a data limite. É isso, por isso que eu falei, não sei como é que vai ser agora, porque a data limite está chegando. E eles não sabem, assim, se a gente vai precisar fazer outro exame médico ou não. Tudo indica que provavelmente sim, né? Porque está atrelado ao Apesar exame de ser um motivo bem atípico agora, né? A pandemia. E também, assim, eu acho um pouco, sei lá, 1 ano de validade. Quantas coisas eu poderia ter ficado doente nesse período de 1 ano, entendeu? E a condição médica ter mudado. Mas tudo bem. Então, o prazo da minha entrada no país é atrelado a esse exame médico. E depois que você entra, o termo chama landing, que é você fazer o landing, é o que você vai achar assim na internet. Que é pousar, né? Você chegar no país, você chega e a partir daí que você vai receber o seu cartão de residente permanente, que transforma de uma confirmação da residência para, de fato, o cartão de residente permanente. A partir daí, você tem que respeitar um prazo de estar no Canadá. Num período de 5 anos, você tem que estar pelo menos 2 anos lá dentro. Isso é contado em dias. Então, em 5 anos, você tem que estar dentro do Canadá 730 dias. Você pode ficar fora 1.095 dias, que são 3 anos. Então, vamos supor, eu estou lá, eu vou para os Estados Unidos 2 dias, passar um final de semana, volto. Esses 2 dias já bateu nos 1.095 que eu posso ficar fora. Entendeu? E aí, existem umas calculadorazinhas, no site do governo também tem uma calculadora que você pode ir colocando, saí tal dia, voltei tal dia, para você não se perder nessa quantidade, né? Porque são muitos dias e você fazer esse cálculo manualmente, tanto fica mais sujeito a erro, quanto dá muito mais trabalho, né? Fazer isso. Então, num período de 5 anos, você pode ficar fora 3, para você não perder. E, é claro, se você cometer algum crime, alguma coisa assim, né? Você também perde. Mas isso é uma coisa mais extrema. E depois nesses 5 anos, você respeitando esse período, você pode pedir a cidadania. Entrar com pedido de cidadania, né? Certo. Então, quais são os seus planos pessoais, assim, quando você chegar? Você já falou pra gente que você não tem, a princípio, nenhum emprego, né? Então, o que você pretende fazer ao chegar lá, que ainda está por definir, né? O Toronto ou Ottawa? O lá, né? Mas cá pra nós eu tô achando que tá mais pro Ottawa do que pra Toronto. Porque tem mais meu estilo, assim, o tamanho da cidade e tudo. Embora eu acho que essa coisa de ficar alternando entre inglês e francês, eu vou ficar meio doida, mas normal. Já não sou muito normal, né? Os planos para quando chegar. Mandatoriamente, obrigatoriamente, qualquer um que chegue está tendo que ficar agora, nessa situação de pandemia, 14 dias em isolamento total. Então, isolamento dentro do lugar onde você estiver, sem sair para nada. Teve até um caso, logo, deve ter o quê? Uns 2 meses, mais ou menos, que uma pessoa, uma brasileira, ela tinha visto de estudante, acho, trabalhador temporário, um visto temporário, e ela chegou e ela não respeitou os 14 dias e estava nesse perigo de ser deportada, ter o visto cancelado e tal. Então, você precisa ficar os 14 dias isolados. Então, o primeiro plano é achar um lugar para ficar 14 dias isolado, né? Então, provavelmente alugar um Airbnb, alguma coisa, e pensar como que eu vou fazer nesses 14 dias para comprar comida, essas coisas.
básicas de sobrevivência e desinfetar tudo, né? A partir daí tem algumas coisas práticas para resolver logo quando você chega, que antes era feito assim, você chegava já fazer no aeroporto. Como não dá para fazer nada, você tem que se isolar e depois fazer. Pedir como se fosse o CPF daqui, que é o Social Insurance Number. São coisas, né? Abrir uma conta no banco. Se bem que abrir uma conta no banco, você pode fazer estando aqui no Brasil. Eu já abri minha conta, mas não é uma conta que você pode movimentar, é como se fosse uma poupança apenas. Mas é mais fácil, quando você chega, é só avisar que chegou e já tem a conta. Providenciar telefone, cartão de transporte público, essas coisas, né? Carteira de motorista, que é uma coisa que eu pretendo fazer logo, porque já que eu não vou estar trabalhando, entre aspas, né? Eu vou ter mais tempo para lidar com isso logo no começo. A minha sorte, por sorte, o meu trabalho ele vai comigo aonde eu tô, onde eu vou. Então, embora eu queira ter um emprego lá, inicialmente eu vou continuar trabalhando com o que eu já trabalho e futuramente eu vou pretendo tentar conciliar as duas coisas. Fazer algumas atividades de tradução e outras em paralelo, né? Porque pagar contas em dólares, a gente precisa ganhar em dólares. É verdade. Então, os planos são esses, assim. Claro que eu tinha imaginado um bocado de coisa, que com a pandemia os planos mudam, porque participar. Existem. Para esse tipo de visto de residente permanente, o governo do Canadá oferece vários programas. Como um recém-chegado, newcomer em inglês, você tem acesso a vários programas gratuitamente e tudo. Então, eu tinha imaginado fazer parte de tudo que fosse possível, que fosse de graça, né? Participar de reuniões, projetos e tudo. Não sei como será agora, porque muitas dessas coisas dá para participar ainda, mas online, né? Não tem essa dinâmica assim de vamos aproveitar isso para fazer contatos e conhecer pessoas. Claro, você vai conhecer pessoas, mas é uma dinâmica diferente. Eu não sei ainda tudo que vai ser oferecido para mim quando eu chegar lá, né? Todas as coisas que eu tenho direito a. Até porque são muitas informações, a gente não consegue dar conta de tudo ao mesmo tempo. Então eu falei, vamos levar por partes. Uma das coisas que eu sei que eles oferecem, você estando lá já, cursos de idiomas, então eu posso estudar inglês ou francês gratuitamente. E você também tem alguns bolsas em alguns cursos que eles chamam de Bridging Programs, que eu já sou um profissional da minha área aqui no meu país, eu estou me mudando para outro país, eu vou fazer um curso para fazer essa ponte entre os conhecimentos que eu aprendi aqui, da minha prática no meu país, e como é no Canadá. Esses cursos, eu já olhei alguns, tenho interesse, duas coisas certas que eu vou fazer, um curso de idiomas e um desses cursos, né? Porque eu gosto muito de estudar e ainda falar assim, eu vou te dar uma bolsa, é de graça, eu vou, com certeza estarei lá na porta. Outra coisa que é muito legal é que essa integração, né? Esse objetivo de vamos integrar essas pessoas que estão recém-chegadas ou que vão ser recém-chegados em poucos meses. Então, o que eles oferecem? Existem ONGs, né, instituições credenciadas pelo governo que oferecem programas gratuitos. Eu fiz um curso muito interessante, são cursos assim muito completos. O primeiro que eu fiz chama Job Search Strategies. Eu fiz em duas instituições diferentes, porque já que eu podia fazer, né, vamos fazer o mesmo curso em 2 lugares diferentes, para aproveitar o máximo dos dois, que são estratégias de busca de emprego, porque o mercado muda em cada região, né, em cada país, cada região, tal. Então, para aprender como funciona o mercado canadense. E foi muito interessante, eu aprendi coisas que eu não sabia mesmo. E você vê que é bem
designado para pessoas de várias culturas diferentes. Tinham coisas que eram bem óbvias para mim, mas imagino que alguém que venha de um outro país, uma cultura muito diferente da nossa ocidental, acha aquilo Uhum. uau, né? Como isso é diferente. E interessante. Uma das coisas, sim, eu fiz esse, terminei, e agora já estou fazendo outro, que é Working with Others. Communication in the Workplace. Então, para você aprender a trabalhar melhor, um tipo de habilidade que eles pedem muito, eu acho que aqui também, que são as soft skills, são competências no profissional, né? Não só no profissional, mas nesse caso especificamente, de lidar com o outro, competências emocionais, são competências que têm mais a ver não com a parte técnica, mas de saber lidar com outras pessoas, ou até de você mesmo, pensamento crítico, essas coisas. Esses cursos são oferecidos para quem vai chegar, mas antes de você ir. Eu tenho que terminar de fazer esses cursos antes de eu ir para o Canadá. A partir do momento que eu chego lá, já são outros cursos Uhum. que são oferecidos. Uma coisa super interessante mesmo que eu aprendi, eu não sei se, eu já te falei com você sobre isso, eu não sei se isso é uma prática aqui no Brasil, porque aqui, eu acho que eu nunca procurei emprego. Acho não, pensando assim. Eu sou autônoma há muito tempo e quando eu fui trabalhar como professora de inglês, eu não cheguei a Uhum. procurar exatamente, né? Fui indicada e tal. Então, eu não sei se é uma prática comum de você pedir às pessoas que trabalham em uma área que te interesse, ou em uma empresa que te interesse, pedir essas pessoas que conversem com você informalmente sobre o trabalho delas, ou sobre a empresa onde elas trabalham. E no início eu achei isso muito estranho, porque eu falei, como é que eu vou chegar para uma pessoa que eu nunca vi e vou falar, oi, tudo bom? Será que você podia conversar um pouquinho comigo sobre o seu dia a dia ou sobre as coisas que você faz? Eu pensei, será que eles não vão achar que é um pouco de invasão de privacidade, assim, né? O Aham. que que essa menina tá querendo saber, né, da minha vida? Nunca me viu. Mas não, foi super legal. Eu já pedi a várias pessoas, acho que umas 20 mais ou menos, Uau. de áreas um pouco diferentes, duas áreas um pouco diferentes, as duas me interessam. E a maioria das pessoas me respondeu, e todos que me responderam foram, assim, muito solícitos. Eu fiquei impressionada com a solicitude mesmo, assim, Uhum. das pessoas estarem abertas a falar, né? E tentar ajudar o outro mesmo, né? Então eu tô Sim. super curtindo fazer isso. E é uma coisa que eu não tinha ouvido falar, e eu acho que eu não teria. Talvez eu achasse procurando alguma coisa sobre o mercado de trabalho canadense, eu achasse falar algum lugar falando sobre isso. Mas eu não acho que eu teria assim o incentivo que o curso deu para realmente colocar isso em prática, né? Então são coisas assim bem interessantes que a Sim, gente sim. tem direito. Sim, sim. No fim das contas, assim, o Canadá é um país que recebe muitos imigrantes, né? Então, eu acho que essas pessoas entendem todo o processo que outras pessoas estão passando e acabam sendo empáticas, né? Sim, sim. E você vê que o material do curso mesmo é bem voltado assim para mostrar que é um país plural nesse sentido, porque as imagens das pessoas, em figuras e tal, pessoas de diferentes backgrounds, como é que fala isso? Esqueci. Mas pessoas de diferentes lugares ou fisionomias diferentes, os áudios também com sotaques diferentes. Sim. Então, mostra, pelo menos no material, né, mostrava bastante diversidade. E eu não sei, assim, em termos de números, de quantos imigrantes recebem, mas na parte educacional, assim, que é uma parte que me interessa sobre a qual eu tenho estudado um pouco, pesquisado mais, as instituições, né, de ensino superior do Canadá estão entre as melhores do mundo. E ele é o quarto país em números de receber estudantes internacionais de ensino superior. Uhum. Então, recebe gente de muitos lugares, né? Sim. Então, essa parte. E isso é uma outra coisa que me interessa demais Uhum. no país, essa diversidade, tanto de pessoas, como de estilos, e também não só a diversidade, mas o respeito
Sim, a diversidade, né? Que eu acho exato. muito importante. Exato. Eu me recordo de em metrô, ônibus, em Toronto. Não sei se isso se aplica para outros grandes centros também, mas Toronto é bem cosmopolita, assim, bem plural. E eu me recordo de nos trens e nos ônibus você ouvir pessoas falando idiomas diversos, né? De diversos lugares do mundo. Então, acho que realmente o Canadá, de uma forma geral, é bem acolhedor. E quando eu falo assim, existem esses programas para os recém-chegados, no caso, esses especificamente que eu citei, são do governo, mas existem, eu pesquisando bastante, existem vários grupos de outros imigrantes, né, para ajudar quem está chegando também, né? Sim. Tem um de brasileiros era específico para Toronto, acho que agora eles estão abrindo para outros lugares de Ontário. Eu encontrei um, Hispanotech, para mulheres hispânicas ou da América Latina também, eu acho que a gente não fala espanhol, mas talvez englobasse ali, que são mulheres na área de tecnologia. Então, tem muitos grupos diferentes que trabalham nesse sentido, né? Não só grupos ligados ao governo, nem organizações não Uhum. governamentais também, né? Então, é bem interessante, assim, uma vez que você começa, você vai indo e vai achando Uhum. muita coisa interessante, principalmente agora, nesse período de isolamento social e tudo, que ficou tudo muito online, a quantidade de conteúdo disponível, tanto no YouTube como no Instagram, principalmente, muita gente fazendo lives Sim. sobre como esse é um assunto que me interessa, né? Morar fora, estudar fora. Muita gente fazendo live sobre isso. Então, para quem tem interesse no assunto, é um momento bem legal em termos de conteúdo disponível gratuitamente, né? É só pesquisar um pouquinho que acha muita coisa interessante. Uhum. Certo. Então, ô Priscila, eu vou fazer a última pergunta para que o nosso episódio não fique muito longo. Então, para a gente encerrar, qual conselho ou dica você daria para os nossos ouvintes que desejam, que pensam, que estão considerando a possibilidade de se mudar para o Canadá? Eu poderei falar mais assim que eu estiver lá, mas depois de algum tempo, né? Mas eu acho que, de uma forma geral, tanto para o Canadá como para qualquer outro país que você vá, estudar é a palavra-chave. Você precisa estudar, pesquisar sobre. Vamos colocar o Canadá aqui. Você precisa pesquisar sobre os programas de imigração que existem. Antes de tudo, ou mais importante, você precisa estudar os idiomas, né? Eu acho que a internet, quando eu comecei a estudar inglês, há muito, muito tempo atrás, não tinha nada disso, né? A gente ficava assim, eu Uhum. desesperada aqui, ó, com a fita no som, para esperar na hora que passasse a música para gravar, para depois ouvir a música, tentar ali tirar as palavras e tal. Então hoje a gente tem muita coisa disponível e de Sim. forma gratuita na internet, né? Então eu acho que a gente precisa aproveitar assim, o que a internet tem de bom para oferecer e focar nos estudos, né? Eu já tive a oportunidade de morar em lugares em que eu já morei em 2 lugares que eu não falava a língua. No primeiro eu falava só coisas muito básicas, mas no primeiro eu morei o tempo todo sem aprender a falar mais. No segundo eu fui sem saber falar e voltei sabendo falar. E a diferença é muito grande. A diferença da sua convivência, né, a forma como você se integra na comunidade. Então, no caso do Canadá, falar inglês é essencial. Então, tanto para fazer a pontuação necessária numa prova, mas não só isso, para você conviver com as pessoas, né, para você Sim. participar da vida, se inserir na comunidade. Então, acho que Sim. estudar é o principal. Estudar o idioma e estudar os processos, o que pode ser interessante para você, e juntar dinheiro, né? Uhum. Porque, Uhum. claro, que são processos dispendiosos, se você for para estudar, se você for tentar um visto desse que é de trabalho, tudo isso envolve o dinheiro. Então, essas duas coisas, acho. Excelente. Então, Priscila, vamos encerrar aqui o nosso episódio. Muitíssimo obrigado.
Você acabou de me dar uma ideia também. Quando você retornar, a gente pode gravar um outro episódio sobre suas primeiras impressões, como é que está sendo esse processo de adaptação. Lá vem você. Bom, tomara que essa pandemia acabe o mais breve possível, que você também consiga fazer a sua mudança dentro aí do período que você está se programando. E é isso. Valeu, muito obrigado. Muito obrigada, gostei muito. Precisando ou querendo, é só chamar. E eu vou mandar para você depois, ou se os ouvintes quiserem, né, saber mais sobre as coisas que eu falei, alguma empresa, a empresa de consultoria, ou até perfis interessantes para seguir. Depois eu passo para você. Teria algum contato seu que você poderia disponibilizar para alguém entrar em contato e tirar dúvidas? Tem meu e-mail no Gmail, Prisce Andrade, Prisce Andrade, @gmail.com. Pode entrar em contato por lá que eu respondo. É um assunto que eu super gosto de falar, tanto de imigração como de estudar fora. É um assunto assim que eu sou apaixonada, então, pelo qual eu sou apaixonada. Então, quem quiser entrar em contato, pode perguntar que eu, tendo tempo, eu respondo. E sabendo do assunto também, né? Ótimo, então. Eu vou deixar na descrição do episódio também para facilitar. Priscila, muito obrigado. Tchauzinho. Thanks for listening. You can send me suggestions on Twitter, Instagram, or by voice message. Also, follow us on your favorite streaming platform to check out the next episode. On ingleseverywherepodcast.wordpress.com, you can have some further information about our show episodes, including transcripts. See ya!